finalmente a resenha dessa preciosidade aqui. A paleta da Pat McGrath. Essa aqui é a Mothership 5. Ela se chama Bronze Seduction e tem essa embalagem que é absurda, né? Essa embalagem, na verdade, é a de papelão, né? Aqui vem a paleta vem aqui dentro. A cordinha você abre, né? Eu achei vibes, assim, Rainha dos Condenados, aquele filme. Quem já assistiu, gente? Eu adorava esse filme. Toda preta, mas é um preto, black piano, assim, uma coisa que é um luxo, realmente. Ela é bem pesada, ela tem o peso da riqueza, essa paleta aqui, olha. Por dentro ela assim, ela tem um card que tem todos os nomes das sombras, elas não vêm na paleta, tá? Só a título de informação. Atrás ela é esse dourado riquíssimo. Facilmente poderia ser a embalagem da frente, mas é o tipo de embalagem tão rica, que ela é rica na frente, atrás, dos lados. É uma riqueza absoluta. Ela é dessa grossura aqui, ela é pesada. Definitivamente não é uma paleta assim pra fácil transporte. E por dentro são essas cores maravilhosas, super diferentes, né? A Pat McGrath, ela tem, na verdade, esse senso, assim, muito inovador. E essa paleta, gente, custa nada mais, nada menos do que 125 Trumps, 125 dólares. É uma audácia o preço dessa paleta. Ela é realmente caríssima. E aqui nesse vídeo a gente vai ver os swatches, vai ver a performance delas na pálpebra, vai ver a minha opinião, vamos discutir realmente se ela vale a pena esse valor todo, né? Se vale realmente todo o dinheirinho investido. E a Pat McGrath, gente, ela tá bombando. Ela é uma maquiadora, assim, muito, muito, muito famosa. Eu vou contar um pouquinho da história dela. Ela é inglesa, né? Ela é uma das maquiadoras mais influentes nesse mundo da moda, de passarelas, de editoriais de revista. Campanhas dessas marcas mais grifadas, Louis Vuitton, Prada e Balenciaga. E ela já ficou um tempo à frente do desenvolvimento da linha das maquiagens da Giorgio Armani. Então, gente, essa mulher é importantíssima. Ela é, assim, uma referência, um ícone, né, da indústria da moda e da maquiagem. A linha dela, gente, é muito luxuosa, assim como todas as campanhas, né, que ela fica à frente. É uma marca de luxo, realmente. Os preços são de preços, assim, de marcas de luxo. Tudo dela é, assim, mais caro, mas em compensação, ela brinca muito com as cores, com as texturas dos produtos. Então, os produtos dela são muito diferenciados, são muito ousados, né? São sempre, assim, muito diferentes do que a gente está acostumado a ver. E a Pat McGrath, gente, foi crescendo. Começou com os kits e tal, com os iluminadores menores, e agora tem produtos à beça. Na verdade, dessas paletas aqui maiores, eu acho que são 5 paletas dessas de 10 cores, né? Aí tem 6 paletas, se eu não me engano, daquelas menores, né? De 6 cores cada, e essas custam 55 dólares cada. É um preço, assim, mais animador. A Pat McGrath recentemente lançou um kit que eu achei até, inclusive, muito interessante, das pessoas que querem experimentar, né, as sombras para ver por si mesmas se são isso tudo mesmo. Tem uma mini paleta que ela é pigmentadíssima, eu já vi swatches, e vem uma mini máscara. Esse kit, a lojinha Comprando com Lu vai ter em breve. Inclusive, foi lá que eu adquiri a minha Pat McGrath própria. Eu vou deixar todos os dados da lojinha, sites, formas como vocês entram em contato com ela para encomendar aqui no box de informações. E além desse kit, a Pat McGrath recentemente lançou as sombras unitárias, né? Que dizem que são um deslumbre. Porém, as sombras unitárias, gente, 65 dólares cada. Além dessa linha, assim, extensa de sombras, né? Que eu acho que é o diferencial da marca. Tem os batons, gente. Que os batons, eu preciso falar dos batons. Vou pegar emprestado esse vídeo da paleta para falar dos batons, que são incríveis. Eu tenho 2 mini kits, né? Com os mini matte strands, que são batons, assim, fantásticos. São os melhores batons, assim, que eu tenho na minha coleção em termos de textura, em termos de como eles ficam lindos nos lábios, assim, uma opacidade, uma pigmentação muito bonita. Ao mesmo tempo, eles são muito confortáveis, então eu gosto muito dos batons da marca, especialmente dessa linha Matte Trance.
E você vê, na verdade, que a marca é cara, porque a embalagem, por exemplo, é super robusta, é super imponente. O espelho é sextavado, gente. É todo trabalhado, um espelho que é realmente bom, de qualidade. A embalagem de papel tem toda uma arte por trás também, que não deve ser barato, né, devido à exclusividade. Além de tudo, é uma paleta que ela é fabricada na Itália, né? As maquiagens fabricadas na Itália costumam, assim, ser bem mais caras. Vide a paleta aí da Huda. A validade dela é de 18 meses e eu não achei, assim, que ficou... Eu acho que ela não é uma marca vegana e eu não achei informações claras de que é uma marca cruelty free. Apesar de no site dela dizer que a marca não testa em animais, eu vi algumas reclamações aí pela internet de que a marca não, eu não sei se, acho que ela não tem ainda o selo cruelty free. E eu vou mostrar o esqueminha das cores. Ela tem essas duas sombras que são cintilantes normais, tá? Elas são essas sombras com brilho convencionais que a gente tá acostumada a ver nas outras paletas. Essa daqui é um pouco mais acetinada e essa daqui é um pouco mais cintilantezinha. Ela tem 3 sombras mates, né? Essas 3 aqui. Tem 2 sombras. Eu digo que elas são folhadas porque elas parecem um pigmento prensado, mas assim, ricamente pigmentado, com um brilho completamente diferente de tudo que você já viu. Essas 2 sombras aqui. Essa daqui é uma metalizada, tá? Ela não chega a ser tão cintilante, assim, com brilho, mas ela tem um brilho, assim, bem metal, sabe? Como se fosse cromada. E essas duas aqui, elas se chamam Diamond Sparkle Intensity, tá? São 2 sombras que eu chamo de transformativas, porque elas têm um fundo de cor, assim, super diferente. Dependendo do fundo de sombra que você usar, por exemplo, um fundo de sombra mais claro, elas ficam de uma cor. Se você usa um fundo mais escuro, elas ficam de um outro jeito. Então, elas são sombras muito diferentes, muito únicas, muito especiais. Eu sei que, assim, nessa paleta não tem sombra ruim, tá? Não tem sombra de qualidade ruim, mas tem umas sombras que, assim, a minha expectativa era maior quanto a elas. Por exemplo, as sombras mate. As sombras mate, elas não são ruins, elas são pigmentadas. No entanto, elas têm uma textura um pouco mais durinha, elas não esfumam com tanta facilidade. Uma comparação brusca aí como as sombras da Anastasia, porque as sombras da Anastasia são muito mais baratas, né? Mas comparando com a Natasha Denona, por exemplo, que é, assim, uma concorrente ali à altura em termos de preço, as sombras mates da Natasha Denona, por exemplo, esfumam melhor. Elas têm uma textura melhor, uma maciez melhor, que eu gosto mais. Mas as sombras com brilho da Paty são melhores do que a da Natasha. Então, cada uma aí fica com um troféu na categoria. Se você é do time que gosta dessa construção de cor, desse estilo de sombra mais durinho, talvez você curta. Pelo menos as mates dessa paleta aqui em questão são mates mais durinhos. Tanto é que essas sombras mate aqui da Pat McGrath, elas sequer esfarelam muito, entendeu? Porque realmente a textura dela é diferente do que a gente tem visto por aí, de sombras mais pigmentadas, mas ao mesmo tempo um pouco mais macias e esfarelentas também. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que essas 4 que eu mostrei são excepcionais, mas as demais eu achei uma performance, assim, até um pouco fraca diante de toda a especialidade, de toda a excepcionalidade dessas outras com brilho. E agora vamos à aplicação. E, gente, eu tenho certeza absoluta que a câmera vai ser incapaz de fazer a justiça desse brilho ao vivo. O quanto é hipnotizante esse brilho, o quanto o brilho, assim, é uma coisa ímpar. Eu vou pegar esse tomzinho aqui, marrom, mais clarinho, tem um tom, tá vendo, mais escuro. Eu vou pegar o mais clarinho pra fazer, trabalhar aqui um pouquinho o côncavo. O nome dessa cor é Entrapment. Aqui, ó, bem aqui no côncavo. Não é uma sombra que eu acho, assim, muito macia. Eu gosto de mates, assim, que eles ficam, assim, suaves e macios no côncavo. Não vou dizer que não esfuma bem, mas não é aquela maciez que eu tô acostumada. Elas são, essa especialmente é uma sombra mais durinha, tá vendo? Ela nem esfarela muito quando você pega ela. Quando você pega ela, ela nem esfarela muito.
Esfrega ela levemente só. E apesar dela ser bastante pigmentada, tá vendo? Olha, eu acho ela um pouquinho mais difícil de esfumar. Eu acho que isso pode ser bom ou pode ser ruim. Bom porque você tem a certeza que a sombra dá aquela dimensão para maquiagem, não é aquele estilo de sombras da Urban Decay, por exemplo, que você aplica e conforme você vai esfumando, vai sumindo. E ao mesmo tempo ruim que, assim, se você aplica muito de uma vez só, como eu apliquei desse lado, já não fica tão suave. Não é tão fácil, assim, de suavizar depois. Você tem um pouco mais de trabalho. Olha, tá vendo? Já ficou assim bem forte. Eu vou pegar um outro pincel limpo, mais fofo, pra tentar dar uma suavizada. Então, essas sombras mates tem que pegar assim com muita leveza, com muita parcimônia, sempre com a pontinha do pincel, segurando a pontinha do pincel. Eu vou pegar um pouquinho da marrom mais escura e vou aplicar aqui no cantinho externo. Olha como é um marrom assim bem expresso. Eu já gosto mais dessa sombra do que do marrom mais claro. Eu acho que ela esfuma melhor. Eu acho que ela aplica assim incrivelmente pigmentada e esfuma melhor. E agora eu queria que vocês vissem, tá vendo? Essas sombras em ação. Eu vou aplicar de um lado a rosa, para que vocês possam ver, tá vendo? Não tem primer, não tem nada aqui por baixo, tá? Quando eu digo não tem primer assim específico de glitter, né? É só o primer que eu tava por baixo, Paint Pot, né? Eu tenho certeza que a câmera não está fazendo justiça, tá vendo? A esse brilho, gente. Ao vivo, ele é absurdo, 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 absurdo. É um rosa, assim, muito, muito incrível. Com certeza é a sombra Rose Gold mais linda da minha coleção. Do outro lado, eu vou aplicar a dourada, né? Porque estamos aqui para fazer com que vocês vejam o diferencial dessas sombras com brilho. Olha, a dourada, ela não tem tantas partículas, mas ela é tão linda igual, tão intensa, tá vendo? Igual. Olha como ela fica maravilhosa. Acho que essas duas são as minhas sombras favoritas. Eu queria que a Pat McGrath fizesse uma paleta só com esse estilo de sombra, né? Com esse estilo de sombra brilhoso. Eu vou aqui mostrar, ó, aqui bem próximo, tá vendo? A riqueza de pigmentação, a riqueza de intensidade. Muito lindas, né, gente? Então, eu vou tentar, né, aplicar um pouco da rosa aqui por cima e um pouco da dourada aqui do outro lado pra dar uma uniformizada, né? E olha, ficou assim bem bacana também. Com aquele mesmo pincel que eu apliquei a sombra marrom escura, eu vou aplicar um pouquinho da roxa, ó, que também é bem intensa. Aqui no final ela é quase preta, de tão escura. Aqui abaixo da sobrancelha eu vou iluminar com essa sombra aqui mais clarinha. Ela é uma sombra mais acetinada. Ela não chega a ser assim, nem muito brilhosa. Eu esperava mais com relação à pigmentação dela, né? Eu preferi que ela fosse um pouco mais assim, macia. Tivesse um pouquinho mais de fundo de cor, porque olha, ela faz o swatch bem, mas ela não aparece tanto quando a gente aplica ela. Eu vou fazer aqui, ó, tá vendo? O swatch aqui. Ó, quando a gente vai misturando, né, aplicando, ela vai sumindo um pouco. Então, é um brilho, assim, mais acetinado, bem sutil. Ela já foge um pouco dessas outras duas sombras, assim, desse brilho. E quando você vê esse brilho aqui, você só quer esse brilho. Esse pincelzinho de detalhe, eu vou pegar essa sombra aqui, mais clara, e vou fazer aqui como se fosse um iniciozinho, assim, mais claro. Ó, e vocês vão ver que ela vai puxar pro dourado. Vai ficar bem legal. Vou fazer bem o início. Essa mais brilhosinha, ela costuma ter um falloutzinho dos brilhos, tá? Aqui embaixo. Então, é bom você aplicar ou com um pozinho aqui por baixo, né? Ou deixar pra fazer a pele depois. Aqui embaixo, rente aos cílios inferiores,
Vou fazer aquela make padrão, né? Aquele esfumadinho. E esse ficou o lookinho pronto. Acho que dá pra ver bem o brilho das sombras. Olha como os olhos, tá vendo? Estão brilhantes. Eu também apliquei um pouquinho daquela sombra mais transformativa aqui embaixo, né? No cantinho da lágrima, embaixo também. Vou pegar um lápis preto, que inclusive também é da Pat McGrath, e vou fazer um fundo. Olha como o lápis também, ele desliza, gente. Super pigmentado. Ele é mais grossinho, ó. Eu vou fazer um fundo aqui, tá vendo? Escuros. Aí vocês imaginem que isso é a minha pálpebra. E agora eu vou aplicar essa sombra transformativa também, que ela é mais pro verde. Você fica assim, achando ela meio assustadora, ó. E ela fica surreal de linda, tá vendo? Ao invés de ficar o verde mais clarinho, ela fica um verde, assim, com um brilho muito incrível. Ou então, essa daqui que é mais pro branco, né? Ela é mais pro branco com fundo dourado. Você aplica aqui, ela fica com um fundo também muito, muito, muito diferente, tá vendo? Fica muito, muito lindo com fundo escuro. Ficam sombras assim, completamente diferentes do que a gente tá esperando delas. Eu dei uma apagada aqui na aplicação da dourada e da rosé. E pelo bem, né, da resenha completa, eu vou aplicar a mais escura. Eu vou aplicar a berinjela, ó, tá vendo? Bem aqui. Olha, eu apliquei de qualquer jeito, só para que vocês vejam agora como que fica com a sombra transformativa por cima. Olha, com esse fundo mais escuro, tá vendo? Como ela brilha muito e fica lindíssima. Não é o ideal, eu não apliquei nem primer de sombras, tá? Eu só tirei mesmo com demaquilante e apliquei a sombra de qualquer jeito, só para que vocês possam ver o brilho, como o brilho fica muito mais intenso. Olha, gente, sério, pausa pro brilho dessa sombra, né? Tá tudo meio assim de qualquer jeito, mas eu quero que vocês foquem no brilho. Olha o quanto o brilho fica lindo em base mais escura assim. E agora, aqui do outro lado, eu vou aplicar essa sombra aqui, olha, que ela é a cintilantezinha mais convencional que eu mostrei pra vocês. E vocês vão ver que ela é bem sutilzinha. O brilho dela vocês vão entender o que eu tô falando. Você acaba criando altas expectativas das outras sombras com brilho serem tão brilhosas quanto essa. E quando você pega essa aqui cintilante convencional, tá vendo? Ela tem muito pouco fundo de cor e um brilho muito, 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 muito pequenininho. Apesar dessas cintilantes estarem um pouco aquém das minhas expectativas, são sombras usáveis, né? São sombras que, por exemplo, no meu dia a dia, eu acabo pegando, por exemplo, um cintilantezinho como esse, né? Um cintilantezinho mais acetinado, né? Com um tonzinho desse mais taupe, né? Acabo usando mais no dia a dia e para sair pra noite essas sombras aqui mais bombásticas. Ó, pra quem tá curiosa, eu vou jogar o vermelho agora por cima. Olha como ele é pigmentado, tá vendo? Ele é bem, bem intenso, bem metálico, né? Claro que tá mal aplicado, que eu tô aplicando com o dedo, mas só pra vocês verem a performance das sombras nos olhos. Gente, minhas conclusões sobre a paleta. É linda, é luxuosa, as sombras brilhosas são magníficas. Mas, sinceramente, se você não trabalha com maquiagem, se você não é maquiador, ou se você está em busca somente de uma paleta neutra e usável para o dia a dia, eu não sei se vale tanto a pena gastar todo esse dinheiro. Até porque é uma paleta que ela não é discreta, gente, ela é o oposto disso. Eu não amei de paixão as mates, por isso eu não me sinto animada em investir nas paletas maiores, caríssimas dela. Mas as menores eu já acho um preço um pouco mais justo, porque você acaba, né, comprando o conjunto, né? A não ser que a Pat lance uma paleta predominantemente com essas sombras brilhosas aqui, essas sombras brilhosas diferentes, aí seria muito mais vantagem. Por isso, uma dica, se vocês estão pensando em investir, eu começaria investindo naquelas paletas menores, né? Que elas têm, se eu não me engano, elas são de papelão. Para vocês considerarem se vocês amam a textura das sombras mate, se são sombras que, assim, a textura vai agradar vocês primeiro.
convictas e cientes, claro, que as sombras brilhosas que tem, essas aqui que eu mostrei pra vocês, elas são diferentes, tá? Nas menores, elas são mais convencionais, ela tem um brilho mais tradicional que a gente encontra normalmente em outras paletas comuns, mas o preço é um pouco mais comum também, né? Um pouco mais convencional. Me incomoda muito dizer que vocês precisam, né, de uma paleta que custa isso tudo, com tantas outras de boa qualidade, né, no mercado, mas se os seus boletos estão em dia, né, que mal tem, não é mesmo? Ao mesmo tempo, se você já pagou pelo menos por 4 ou 5 sombras da Stila a $24, querida, você já pagou praticamente uma paleta dessa, né? Então, né, fazendo essa comparação aí meio esdrúxula, a gente acaba justificando. Mas, assim, eu diria que elas valeriam o preço, por exemplo, essas diferentes valeriam o preço de uma Stila, por exemplo. Mas não acho que elas valeriam, por exemplo, o preço de uma unitária da linha da Patty de $65. Aí eu acho demais até. Infelizmente, como a gente não tem como desmembrar, né, a paleta, né, vender só a parte diferente, né, com esses brilhos todos, se os seus boletos estão realmente em dia, eu indicaria tanto essa, né, a Mothership 5, quanto a Mothership 3, que eu acho as duas, assim, as mais usáveis, né, com cores, assim, mais bonitas. Mas eu também, ao mesmo tempo, alerto uma coisa, é um caminho sem volta. Quando você tem esse tipo de textura diferente, quando você testa esse tipo de brilho, gente, fica difícil para as outras sombras, viu? Então, no geral, eu não acho que a paleta vale os $125, mas as sombras brilhosas eu amei muito, eu amei forte. São definitivamente as mais lindas da minha coleção, as mais diferentes. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, assim, da minha opinião sincerona sobre a paleta da Patty, né? O meu próximo objetivo de vida é testar a paleta grandona da Natasha Denona, porque eu presinto que eu vou amar muito mais. Então, que Nossa Senhora dos Honorários me ajude! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido útil, né? Como sempre, um vídeo que eu gosto de fazer assim, bem detalhado. Não esqueçam de comentar aqui embaixo se a paleta continua nos sonhos de vocês, ou se ela já esteve, assim, na listinha dos sonhos de vocês, se vocês comprariam se vocês pudessem, se vocês já estão pensando em comprar. Me contem tudo aqui embaixo. Se vocês já têm também, divida comigo a sua opinião. Não esqueça de curtir para me ajudar e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!